Muito boa noite a todos. Nós importa dizer que o diploma foi aprovado na generalidade e, portanto, segue um período, uma fase de discussão na especialidade, onde se podem fazer alterações e discutir. Nós, relativamente à adoção, temos uma posição muito clara que assumimos já há 6 meses, à altura em que devia ter sido, cerca de 6 meses, na altura em que devia ter sido resolvido o problema do casamento de pessoas entre o mesmo sexo, que é, achamos que é preciso continuar o debate, aprofundar o debate relativamente à questão da adoção. E por isso optamos pela abstenção e não tomar uma posição definitiva relativamente a esta matéria, porque achamos que ainda é preciso articular, discutir, aprofundar a matéria em sede na sociedade, ouvindo pessoas, é preciso conhecer melhor a problemática e entendemos que é esse o caminho que falta fazer. Relativamente à inconstitucionalidade ou não, como disse, temos uma fase de discussão na especialidade, que dará o texto final, e é sobre esse texto final que o Presidente da República se irá pronunciar. E, portanto, vamos ter aqui a especular sobre cenários. O que nós queremos destacar é que aquela sexta-feira foi um dia importante para pôr termo a uma profunda discriminação que existia na sociedade portuguesa e pôs-se termo, não é? No sentido em que se abre a porta ao casamento, que é um passo muito significativo na sociedade portuguesa, importa afirmá-lo. Nós votamos a favor porque achamos que havia, e há ainda hoje, até sair a lei propriamente dita, uma profunda discriminação no acesso às prestações sociais, na proteção das pessoas que optem por viver em comunhão com uma pessoa do outro sexo. E isto é que é fundamental valorizar nesta fase. Que artigos é que podem ser melhorados ou aperfeiçoados no sentido de a lei ser o menos discriminatória possível? Não, nós temos aqui dois campos diferentes. A lei, no sentido de permitindo o casamento, põe termo a uma profunda discriminação que existia na sociedade. Outra questão separada e diferente, foi aqui colocada, é a questão da adoção. E relativamente à questão da adoção, nós entendemos que é um momento de aprofundar a discussão. Nós entendemos que era bom separar as questões e aprofundar esta matéria para que haja um debate sério relativamente a isto, porque não é uma matéria fácil, nem é consensual. E nessa medida nós entendemos que era preciso fazer essa discussão mais aprofundada, mas em sede de especialidade, como disse, no diploma do casamento ainda falta decorrer e haver discussão na especialidade. O diploma do Bloco de Esquerda, por exemplo, não fazia qualquer referência à adoção, resolvendo o problema da adoção. O projeto de lei do PS impede, objetivamente, a adoção. E, portanto, a discussão da especialidade dará o que dará, não é? Iremos participar nela com muito afinco, porque entendemos que é uma matéria importante. Agora, entendemos é que na adoção era preciso, efetivamente, aprofundar esta matéria. Mas sem querer desvalorizar, eu acho que muitas vezes estamos a divergir para a questão da adoção, quando é importante salientar que se pôs termo a uma discriminação e como em Pavia não se fizeram num dia, não é? E, portanto, este passo que foi dado é um passo que nós consideramos positivo. Bom. Eu primeiro queria dizer que o projeto de lei do PST tinha um conjunto de aberrações jurídicas e, portanto, ele foi chumbado, e, na nossa opinião, muito bem chumbado, contou com o voto contra do PCP, porque, por exemplo, tinha uma coisa, que o PSD, que era contra o divórcio, implicava que nestas uniões civis registadas, o divórcio se consumava com uma carta registada com aviso de recepção, uma coisa absolutamente disparatada, que não tinha nem pés nem cabeça, por exemplo, e que não resolve o problema. E, portanto, do ponto de vista dos direitos, demos um passo, vamos que o Tribunal, se for invocada a inconstitucionalidade, se for suscitada essa questão, vamos o que é que o Tribunal Constitucional diz e vamos esperar pela discussão na especialidade. Então. Eu acho que não é um exercício de mera especulação enquanto não houver uma discussão na especialidade. Eu acho que, antes de mais, dizer que não é a Ministra que está de parabéns, não é nem sequer o PSD, quem está de parabéns são os professores e a luta. Nós temos por hábito dizer no PCP, uma expressão que usamos com bastante frequência, que quem luta nem sempre ganha, mas quem não luta perde sempre. Ora, os professores foram à luta e ganharam. E ganharam. E não haja dúvidas, se os professores não tivessem mantido a luta acesa que mantiveram, hoje não teríamos o resultado e este acordo. Teríamos a imposição de uma legislação que era muito má e que estava a criar este conflito nas escolas. E, portanto, o Governo andou 3, 4 anos. Não se trata aqui de uma questão da Ministra A ou da Ministra B. É de opções. O Governo andou 3, 4 anos pacientemente a manter uma opção política errada. E se não fosse a luta dos professores e, naturalmente, a recomposição da maioria parlamentar, hoje não teríamos o resultado que temos e, portanto, o acordo surge porque os professores foram à luta. E isto queria deixar isto bastante bem claro, porque é determinante. Muitas vezes os trabalhadores se veem confrontados com situações em que não têm qualquer tipo de saída. Aqui está a prova que, lutando, às vezes nem sempre se ganha, mas às vezes ganha-se, e aqui foi o resultado da luta que levou a esta matéria. O que é que falta? Falta, desde logo, fazer a transposição do acordo
em pacote legislativo. E aí cá estaremos, o PCP estará atento a essa transposição, portanto, fazer refletir o acordo em matéria legislativa. Espero que não haja grandes atrasos nessa transposição e que esse processo seja bastante célere. Resolveu-se o problema da divisão da carreira docente, resolveu-se o problema das cotas que ficaram muito mitigadas, e é uma clara derrota para o governo do Partido Socialista. Espero que haja a luta necessária e os esforços necessários para fazer isso na restante administração pública e pôr termo de vez ao sistema de cotas. Ele agora ficou altamente mitificado. E antecipou-se, por exemplo, o concurso de ingresso nos quadros. A questão da prova de ingresso ficou em grande parte resolvido, não ficou na totalidade, e portanto há novas matérias para a luta dos professores. Aliás, a PENPROF fez claramente alusão a esta matéria. A questão dos horários, a questão que aqui já foi referida, dos contratados. Importa dizer que são milhares e milhares de contratados que não têm acesso à carreira, porque ficam no primeiro patamar e dali não saem enquanto não estarem integrados nos quadros. E deixe-me dizer só uma pequena questão para quem nos ouve, é que há professores que ficam bloqueados na carreira durante anos a fios, 10, 15 anos sem progredir na carreira porque são contratados e não saem daquele patamar. E essa é uma injustiça que é preciso corrigir. O JP já recusou participar numa discussão com o Governo que não conduz a mudanças políticas, Jorge? Como é óbvio, repare, nós não rejeitamos nenhum espaço de debate. Mas mais importante do que anunciar esse espaço de debate é dizer quais são a orientação, quais são as soluções em concreto. Ora, o convite na carta do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Jorge Lacão, é omisso no que diz respeito às grandes orientações políticas, e no mesmo dia em que envia a carta, o Sr. Ministro diz, confirma a indisponibilidade para promover alterações de fundo. Ora, sem alterações de fundo, é escusado de iniciar um diálogo, porque o que nós propomos é uma ruptura democrática de esquerda, uma alteração profunda nas opções políticas, e o Governo anunciou que não está disponível para essas alterações. E, portanto, está a fazer aqui uma mistificação de discurso, de diálogo, e assim sendo, o orçamento que não tem corresponde do PCP. à realidade. O que se trata aqui é que não há vontade política por parte do Partido Socialista em assumir uma ruptura com as opções políticas da direita que tem vindo a seguir. E repare, o PSD anuncia aqui um conjunto de condições. A redução da dívida, o combate ao desemprego e as medidas de apoio às PMEs. Genericamente, nenhum de nós estará contra estas medidas. Mas é o mesmo PSD que, numa semana, como aqui foi referido, impediu que as medidas de apoio aos PMEs, como seja a eliminação do PEC e a devolução do IVA a tempo útil, avançassem. E, portanto, está feito claramente, há aqui claros sinais de entendimento entre o PS e o PSD relativamente a questões centrais de política de direita que, na nossa opinião, se não forem mudadas, iremos aprofundar a situação dramática que temos, 700 mil desempregados, metade deles sem subsídio de desemprego e uma economia a definhar.